Quero aqui registrar, senhor presidente, dois eventos que acontecerão por ocasião da Rio+20, uma semana antes da Rio+20, que deverão reunir, o primeiro deles, numa cúpula mundial de legisladores, em torno de 300 legisladores de todo o mundo, para discutir legislação referentes à questão do desenvolvimento sustentável, e também um outro que reunirá um Congresso Mundial de Juízes e Procuradores de todo o mundo, também por ocasião da Rio+20. Há um sentimento de que as decisões tomadas na Rio92, muitas delas não foram implementadas por falta do envolvimento de outros atores, como os legisladores e como os juízes e procuradores. Tive a oportunidade, a convite da Globe Internacional, que está junto com o Parlamento, junto com a Globe Brasil, organizando a Cúpula Mundial de Legisladores, de participar de reuniões no Parlamento Europeu e no Parlamento Inglês, com autoridades, não apenas do Parlamento, mas também do Executivo da Comunidade Europeia e do Reino Unido, tratando da organização da Cúpula Mundial de Legisladores e tratando também da Rio+20. A Cúpula Mundial de Legisladores, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, terá 3 temas básicos. Discutirá 3 temas. O primeiro deles é a fiscalização, como constituir nos parlamentos nacionais instrumentos de fiscalização que permitam acompanhar se os estados, se os países estão efetivamente implementando o resultado das convenções internacionais. O segundo deles busca constituir uma plataforma de interação, de integração entre as legislações dos diversos países, uma troca de experiências permanente sobre as melhores práticas legislativas, para que possa, inclusive, através desse intercâmbio, facilitar o trabalho de legisladores de todo o mundo sobre temas vinculados à questão do desenvolvimento sustentável. E o terceiro tema, um tema hoje muito forte na Europa e, de certa forma, aqui também no Brasil, que é a questão do capital natural, que, no nosso entendimento, deve ter mais o viés de constituir programas, alternativas de pagamentos por serviços ambientais. Mas esse também é um tema que deverá estar em debate. Com esse objetivo de discutir essa organização da cúpula e discutir a participação dos parlamentos na Rio+20, tive a oportunidade, em Bruxelas, de me reunir com representantes do PNUMA, do PNUD, com o comissário de Meio Ambiente da União Europeia, senhor Janis Potočnik, com representantes da WWF, senhor Tony Long, e diversos parlamentares da Comunidade Europeia. E pude perceber, primeiro, que já tive a oportunidade de registrar aqui, a boa imagem do Brasil no exterior. O Brasil hoje é visto como um país que conseguiu aliar crescimento econômico com redução da pobreza, redução das desigualdades sociais e redução do desmatamento. Mas há uma preocupação sobre temas que nessas conversas foram considerados como os pilares da vida. A questão da energia sustentável, como garantir energia sustentável para todos, a água como direito humano reconhecido pela Organização das Nações Unidas, e há um consenso de que precisamos buscar eficiência na utilização desse recurso, dos recursos hídricos, manejo sustentável da terra, dos oceanos e também uma boa gestão dos resíduos. Em Londres, tive a oportunidade de participar de uma audiência pública, similar a uma audiência pública dessas que fazemos
nas nossas comissões, com a presença da ministra do Meio Ambiente, Caroline Spellman, do Lord Dibben, Lord Hunt e diversos membros do parlamento inglês, como Zach Goldsmith, Malcolm Bruce, Barry Gardiner, Mary Grash, Liz O'Donnell, Richard Bayon, Grant Stewart, John Walley, e numa audiência pública muito prestigiada pela imprensa inglesa, com representantes do Financial Times, do Sunday Times, do The Times, The Guardian, BBC, diversas agências de notícias, como a Bloomberg, como a Reuters e vários outros órgãos de imprensa do Reino Unido. E também pude constatar, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, mais uma vez, o interesse sobre o Brasil e a boa imagem conquistada, forjada pelo Brasil no exterior. O mesmo sentimento que percebi nas reuniões com os parlamentares do Parlamento Europeu, percebi também com parlamentares do Reino Unido. Tive a oportunidade também, nessa mesma ocasião, de me reunir com o ministro do Desenvolvimento Estrangeiro e Internacional, Andrew Mitchell, e que estará presente na Rio+20, e tive a oportunidade de ouvir pelo comissário de Meio Ambiente da União Europeia, senhor Janez Potočnik, a confirmação da presença do presidente da Comissão Europeia na Rio+20, o senhor Barroso. No que se refere ao Congresso Mundial de Justiça, Governança e Leis para o Desenvolvimento Sustentável, esse congresso, senhor presidente, e o lançamento desse congresso aconteceu em Nova York, tem como objetivo contribuir diretamente para a Conferência Rio+20 no que diz respeito às leis ambientais dentro do tema, a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável e a economia verde. Ele também irá delinear as ações legais futuras requeridas nacional e internacionalmente para promover a busca do desenvolvimento sustentável no século XXI, baseadas na lei e na governança efetiva. Participaram deste lançamento renomados juristas e representantes da ONU, do PNUMA, da Organização dos Estados Americanos, do Banco Mundial. O Brasil muito bem representado pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin, mas entre as personalidades presentes, destacaria Zachary bin Abdul Hamid, Scott Fulton, Cletus Springer, Adel Omar Sherif, Bakary Kant, além de representantes, como disse, do Banco Mundial, da OEA e de diversas outras instituições. A Rio+20, senhor presidente, além da reunião de chefes de Estado e de chefes de governo, além da Cúpula Mundial dos Povos, que reunirá, há uma expectativa de em torno de 30 a 40 mil pessoas de todo o mundo, representantes de organizações da sociedade civil, também deverá contar com esses dois grandes eventos, a Cúpula Mundial de Legisladores e o Congresso Mundial de Juristas e Procuradores, que considero fundamental para a implementação das decisões daquela conferência. No que se refere à conferência Rio+20, entendo que é absolutamente necessário a aprovação, a inclusão de metas de desenvolvimento sustentável. Nós tivemos uma conferência em 92, que foi uma conferência avançada. Naquela oportunidade tivemos condições de aprovar algumas convenções extremamente importantes para o futuro do planeta, a Convenção da Biodiversidade, a Convenção contra a desertificação, a Convenção sobre Mudanças do Clima, mas falhamos muito nesses 20 anos no processo de implementação. E o que devemos buscar nesse momento são instrumentos que permitam a implementação daquela agenda, que façam os países assumir efetivamente metas
de desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, também entendo importante a constituição do Conselho de Desenvolvimento Sustentável, com amplos poderes, com status dentro da Organização das Nações Unidas, para que possa tratar da questão do desenvolvimento sustentável, como considero importante também a modificação, a constituição de novos parâmetros para o cálculo do produto interno bruto no âmbito das nações. Entendo também que, além da questão internacional, senhor presidente, nós precisamos constituir o que chamo de o legado interno da Rio+20. Nesse sentido, eu tenho muita esperança que possamos construir algumas convergências da sociedade brasileira, que possam unificar governo, sociedade civil, setores produtivos, comunidade acadêmica, a respeito de 5 temas que considero fundamentais. Primeiro, a questão da água. Como constituir uma agenda nacional da água que leve à efetivação da Lei 9433, com a utilização das bacias hidrográficas como unidade de planejamento, a constituição e empoderamento dos comitês de bacias hidrográficas, a constituição das agências de águas, enfim, fortalecendo a noção dessa gestão compartilhada de nossas bacias hidrográficas. Também entendo que devemos fazer um grande debate sobre a questão dos alimentos no Brasil. O Brasil é um país que tem uma profunda dependência, embora sejamos um grande produtor de alimentos, com a perspectiva de nos tornarmos um dos maiores produtores mundiais, ou o maior produtor mundial de alimentos, mas temos uma agricultura extremamente dependente de sementes produzidas por 7, 8 grandes corporações. Temos uma enorme dependência de insumos também produzidos no exterior, já me referi a isso aqui, sobretudo a fórmula nitrogênio, fósforo e potássio, e, portanto, o investimento em inovação tecnológica, em pesquisa, para fazer com que o Brasil possa superar essa dependência, considero que é uma agenda que possa unificar o país. Precisamos fazer um debate profundo sobre a questão energética no país. País que tem essa possibilidade, essa matriz energética diversificada. Nós precisamos fazer esse debate de forma desapaixonada, o que representa o interesse nacional, onde devemos investir mais, o que devemos fazer efetivamente com os recursos do pré-sal, qual é a melhor utilização no sentido de que o Brasil continue sendo um país que tenha uma base grande na utilização de energias renováveis. Portanto, a utilização de energia fóssil, como é a do pré-sal, no meu entendimento, deve garantir recursos expressivos para a educação e para o desenvolvimento, a inovação tecnológica, especialmente no que se refere a energias renováveis. Mesma coisa digo em relação à biodiversidade. Entendo que essa deve ser uma agenda de como não apenas proteger a biodiversidade brasileira, mas como aproveitar de forma sustentável essa biodiversidade, trazendo benefícios para o conjunto da população brasileira. E aí, mais uma vez, a agenda da inovação tecnológica se torna uma agenda fundamental para, através da biotecnologia, da nanotecnologia, podermos utilizarmos de forma inteligente, de forma sustentável, toda a nossa biodiversidade. Como também a questão da democracia. O Brasil, uma das características que diferencia o Brasil de outros países que estão em situação econômica parecida com o Brasil, é o fato que nós temos uma democracia consolidada. Todas as conquistas que o Brasil teve nos últimos anos, teve dentro de um processo democrático, onde todos podem se manifestar, onde todas as opiniões são levadas em consideração, e precisamos aprofundar a democracia, ampliando os instrumentos de participação popular, e ampliando a transparência e ampliando a democracia no nosso país. Entendo que essa é uma agenda fundamental e é claro que para implementar essa agenda nós precisaremos de investimentos significativos e regulares em educação para garantir
um grande salto de qualidade na educação brasileira e investimentos regulares e significativos em ciência, tecnologia e inovação. Ainda relacionado a esse tema, senhor presidente, senhor representante, senador Cristóvão, a Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal, em parceria com o Superior Tribunal de Justiça, com a Escola Superior do Ministério Público, com a União Internacional para a Conservação da Natureza, com o Ministério do Meio Ambiente, realizou ontem um colóquio internacional com a presença do professor Michel Prier e de diversos outros renomados juristas sobre o princípio do não retrocesso ambiental. Foi um debate realmente riquíssimo, de alto nível. Nós tivemos que abrir uma outra sala de comissão com um telão, em função do número muito grande de pessoas que se interessaram pelo tema. Tivemos também a presença do ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, e, como disse, de diversos outros renomados juristas, procuradores, defensores, advogados, pessoas com muitas obras escritas no que se refere ao direito ambiental. Duas mesas muito bem mediadas pelos senadores Pedro Tax e Randolfo Rodrigues, e no final nós aprovamos um texto que levaremos como sugestão ao Ministério das Relações Exteriores, para que seja uma proposta que seja incorporada pela delegação, seja sugerida pela delegação brasileira para constar no documento final de chefes de Estado e chefes de governo, que diz o seguinte: no interesse comum da humanidade e das gerações futuras, os Estados devem consagrar, no plano internacional e nacional, o princípio da proibição de retrocesso ambiental, visando a impedir recuo por ação ou omissão no nível de proteção jurídica do meio ambiente alcançado até o momento. Entendo que isso se constituiria num grande avanço como para o documento final da Rio+20, um grande avanço no plano internacional e que teria também consequências no arcabouço jurídico dos países.